Você sabia que gordura no fígado não tem a ver com a quantidade de gordura na alimentação? E para tratar essa doença você precisa comer frutas com bastante moderação? Quer entender? Vem com a gente! Olá, que bom ter você por aqui. Bem-vindo ao canal do Instituto AngiGold. Eu me chamo Gisele Furro. Nesse vídeo eu quero te explicar o que é a esteatose hepática não alcoólica, como ela se desenvolve e por que o tratamento envolve sacrificar o consumo de frutas. Primeiro, o que é gordura no fígado? O que é essa esteatose hepática não alcoólica? A esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado, é um problema de saúde que acontece quando as células do fígado são infiltradas por células de gordura. A esteatose é comumente diagnosticada quando mais de 5% dos hepatócitos têm gotículas muito grandes de lipídio ou quando o conteúdo intrahepático de triglicerídeos é maior que 5,6%. E de uma forma bem preocupante, com base em uma meta-análise é um tipo de estudo científico onde os pesquisadores pegam tudo que já foi publicado sobre esse assunto e fazem uma estatística sobre o resultado de todas essas pesquisas anteriores. Então, dentro da pirâmide do rigor científico, a meta-análise está lá no topo. O resultado de uma meta-análise costuma ser o que de fato é até aquele momento à luz da ciência, porque a ciência é muito dinâmica. Segundo uma meta-análise que analisou 45 estudos, 1/4 da população adulta mundial sofre com esteatose hepática não alcoólica. E se não tratada corretamente, ela pode evoluir para quadros graves de hepatite, cirrose hepática e até câncer no fígado. A excelente notícia é que esse quadro é totalmente reversível com mudança na alimentação. E por que o alvo do tratamento não é a gordura na dieta? Porque o alvo é a frutose. A frutose é um açúcar, um carboidrato encontrado predominantemente nas frutas, mas também pode ser encontrado em alguns vegetais, como por exemplo a batata doce, na forma de um polímero chamado inulina. Quero chamar a atenção que a frutose possui uma estrutura química bem semelhante, bem parecida com a fórmula química da glicose. Frutose e glicose são monossacarídeos, são um açúcar que já estão já estão fragmentados na menor porção possível. E isso faz com que tanto frutose quanto glicose sejam facilmente absorvidas pelo organismo, porque elas já estão no ponto de serem absorvidas. Não tem como quebrar mais, porque elas já estão no menor fragmento possível. A frutose está presente na fruta em duas formas. Na forma de frutose livre e também na forma de sacarose. A sacarose já é um outro açúcar que é chamado de disacarídeo, porque aqui nós vamos ter duas moléculas. Uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose forma a sacarose. Então a fruta tem esses dois tipos de açúcares. A fruta tem frutose e a fruta também tem glicose presente ali na sacarose. Embora a frutose tenha essa fórmula química bem parecida com a fórmula da glicose, a frutose, diferentemente da glicose, não precisa da insulina para ser absorvida. E é exatamente por isso que a frutose tem um índice glicêmico baixo. Porque, como o próprio nome está dizendo, o índice glicêmico mede glicose, não mede frutose. Segundo a tabela internacional de índice de glicemia e carga glicêmica, a frutose tem índice glicêmico igual a 19 nessa tabela. E na mesma tabela, a glicose tem índice glicêmico igual a 100. E ainda usando como exemplo a batata doce, é exatamente por isso
que ela tem um índice glicêmico menor quando comparado com as outras batatas. Mas isso não significa que ela tenha pouco açúcar. A questão é que ela tem um outro açúcar, que é a frutose, e a frutose não é mensurada no índice glicêmico. Uma outra curiosidade, mas antes de te contar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que você possa ser notificado assim que nós publicarmos novos vídeos. Outra curiosidade, você vai entender por que soja, lentilha, ervilha, feijão, essas leguminosas costumam gerar gases. A frutose, além dela se apresentar na forma de monossacarídeo, que é esse açúcar que já está fragmentado em sua menor porção possível, ela também pode se apresentar agrupada em 3, na forma de trissacarídeo, ou agrupada em 4, tetrasacarídeo. E onde nós encontramos a frutose agrupada em 3 ou em 4? Exatamente nessas leguminosas, soja, lentilha, ervilha, feijão. E como essas formas não são absorvidas pelo intestino, é exatamente a microbiota que vai fermentar e gerar os gases. Como que ocorre a absorção da frutose? A frutose ela vai ser absorvida por 2 mecanismos diferentes. Um mecanismo é mediado por uma proteína chamada de GLUT5, é um transportador, como se fosse uma portinha. Só que essa portinha se abre sem a presença da insulina, não precisa da insulina para essa portinha abrir. Diferente da glicose, que precisa da insulina para ir lá e abrir essa porta. O segundo mecanismo é mediado pela glicose. Então, a absorção da frutose aumenta em 30% quando ela é ingerida junto com a glicose, quando ela é misturada com a glicose ou quando ela é ingerida na forma de sacarose, porque a sacarose já tem a glicose junto ali com a frutose. O que eu estou chamando a atenção? Que a glicose aumenta muito a absorção da frutose. E uma vez que essa frutose foi absorvida, uma vez que ela agora está na circulação, diferentemente da glicose, em que todas as nossas células conseguem usar a glicose como fonte de energia, a frutose não. A frutose, por sua vez, somente pode ser metabolizada no fígado. Então, à medida que a gente aumenta a concentração de frutose no fígado, se ela não for metabolizada imediatamente e entrar na via glicolítica para formar ATP, eu vou falar disso com um pouco mais de detalhe daqui a pouquinho, ela vai formar triglicerídeo, ela vai formar gordura. Vou detalhar um pouco mais essa parte. Depois que a frutose foi absorvida pelo intestino, pela proteína GLUT5, ela alcança a circulação sanguínea, chega no fígado e aí dentro do hepatócito, o hepatócito consegue quebrar essa frutose e vai formar a frutose 1-fosfato. Vejam essa imagem que eu vou mostrar aqui de uma forma mais simples, o metabolismo da frutose. A frutose 1-fosfato, ela poderá então seguir 3 caminhos distintos com finalidades diferentes. Essa frutose 1-fosfato, ela pode formar gliceraldeído e esse gliceraldeído então ir participar da via glicolítica para formar ATP, para formar energia. Esse gliceraldeído poderá formar a frutose 1,6-bifosfato e a partir daí virar glicose e em seguida glicogênio, ou a frutose 1-fosfato poderá ser reduzida até formar glicerol e esse glicerol vai ser utilizado para formar triglicerídeo, para formar gordura. Em outras palavras, essa frutose 1-fosfato ou ela vai entrar na via glicolítica para fornecer ATP, para fornecer energia, ou ela vai virar glicose e glicogênio, ou ela vai virar triglicerídeo, gordura. Só que desses 3 braços possíveis aí,
considerando que uma dieta de padrão ocidental já tem um aporte muito grande de glicose a todo momento, qual desses 3 braços você acha que vai ser predominante? Uma vez que a própria alimentação já oferece uma quantidade excessiva de glicose, essa glicose já é o suficiente para alimentar a via glicolítica, para formar glicogênio, só resta dessa forma, só resta para o fígado formar triglicerídeo, formar gordura. Esse artigo que foi publicado em 2010, vejam o título dele, frutose. Um nutriente altamente lipogênico implicado na resistência à insulina, na esteatose hepática e na síndrome metabólica. Essa imagem que eu mostro para vocês é uma figura do próprio artigo, mostrando aqui os efeitos do consumo crônico de frutose em todo o corpo. Os problemas ocorrem em vários tecidos, incluindo fígado, tecido adiposo, intestino, sistema nervoso central. Dentre esses problemas nós temos dislipidemia, adiposidade central visceral, um acúmulo de gordura visceral, aumento de deposição de lipídio no fígado, esteatose hepática, aumento da inflamação e diminuição da integridade da barreira intestinal, aumento da permeabilidade dessa barreira. Então, esses são alguns problemas relacionados ao consumo excessivo de frutose. Se nós focarmos na formação de gordura, de triglicerídeos, a produção de gordura pode ser 5 vezes maior quando o consumo de frutose é excessivo. E o que seria esse consumo excessivo? Vou trazer algumas coisas aqui para vocês verem que esse consumo excessivo, ele não está tão longe assim quanto a gente imagina. Vou caminhar um pouquinho numa linha do tempo. Dentre os monossacarídeos, que eu já expliquei para vocês o que é, esse açúcar que já está em sua menor porção, a frutose é o açúcar mais doce. Isso gerou um interesse muito grande em se estudar e pesquisar a frutose, exatamente pelo fato da frutose ser o açúcar mais doce. Ela foi isolada pela primeira vez em 1847 a partir da cana-de-açúcar. Desde então, a partir daí, ela começou a ser estudada, trabalhada, até que no final da década de 60 foi introduzido o xarope de milho rico em frutose. E a partir daí, esse passou a ser o principal açúcar utilizado para adoçar produtos industrializados. Pelo fato da frutose ser mais doce, pelo fato desse xarope de milho ser mais barato e pelo fato dele ser mais solúvel que a sacarose. Eu até fiz um vídeo, já falei num vídeo anterior sobre o porquê algumas estratégias alimentares restringem, limitam o consumo de frutas. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu aconselho que você assista. Ele também vai te ajudar, tem informações importantes para você. A introdução desse xarope de milho fez com que o consumo de frutose aumentasse 500% a partir da década de 70. Onde a gente encontra esse xarope de milho? Onde a gente encontra frutose? Em praticamente todos os produtos industrializados que requerem um adoçante natural. Muito provavelmente esse adoçante natural vai ser o xarope de milho rico em frutose. Então a gente encontra em bolo, pão, massas, sucos achocolatados, tortas, tudo isso muito provavelmente tem xarope de milho rico em frutose. Nos Estados Unidos, uma pessoa chega a consumir 28 quilos de xarope de milho rico em frutose por ano. No Brasil, estamos chegando perto de 20 quilos. Pesquisas vêm sugerindo que se o consumo de frutose ultrapassar 50 gramas de frutose ao dia, isso já pode estar relacionado com o desenvolvimento de esteatose hepática, síndrome metabólica, obesidade, dislipidemia, hipertensão, resistência à insulina. Uma pessoa que consome frutose apenas
de frutas, dificilmente ela vai chegar a consumir 50 gramas de frutose ao dia. Mas uma pessoa que consome produtos industrializados facilmente vai ultrapassar esse valor. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque não é a fruta que vai adoecer uma pessoa, não é a fruta que vai causar a esteatose hepática. Mas uma vez que a pessoa já está com a esteatose hepática, para tratarmos a esteatose hepática não alcoólica, vai ser necessário reduzir a frutose dos produtos industrializados e também a frutose da fruta. Vejam esse artigo que foi publicado em 2019, cujo título é Consumo de bebidas adoçadas com frutose e não com glicose aumenta a adiposidade visceral e aumenta a gordura. Nesse trabalho foram incluídas ali pessoas de 40 a 72 anos, pessoas com sobrepeso, e foi feita uma intervenção durante 8 semanas. Nesse período de 8 semanas, 25% das necessidades diárias, das necessidades energéticas diárias, eram administradas na forma de uma bebida que era adoçada com glicose. Um grupo recebeu essa bebida adoçada com glicose e o outro grupo recebeu uma bebida adoçada com frutose. Vejam esse gráfico. Esse gráfico mostra as barrinhas em cinza mais escuro, que as pessoas que receberam a bebida adoçada com frutose tiveram um aumento maior da gordura corporal total e um aumento significativo de gordura visceral, diferentemente do que foi encontrado aqui com as pessoas que receberam a bebida adoçada com glicose. Elas também tiveram aumento da gordura corporal, também aumentaram a gordura, só que elas tiveram um aumento maior de acúmulo de gordura subcutânea. A gordura visceral foi mais proeminente nas pessoas que receberam a bebida adoçada com frutose. Esse outro gráfico mostra que as pessoas que receberam essa bebida adoçada com frutose tiveram uma maior lipogênese quando comparado com o grupo que recebeu a bebida adoçada com glicose. Essas pessoas também tiveram aumento da gordura, só que foi menor quando comparado com as pessoas que receberam frutose. E por fim, esses dois outros gráficos, o primeiro gráfico da letra A mostra a concentração de triglicerídeo 24 horas depois da ingestão dessa bebida, no momento depois da 2ª semana, da 8ª semana e da 10ª semana. Vejam que a concentração de triglicerídeo nesse grupo que recebeu a bebida adoçada com glicose foi menor quando a gente compara com o gráfico B, que mostra o grupo que recebeu a bebida adoçada com frutose. A concentração de triglicerídeo circulante foi muito maior nesse grupo que recebeu a bebida adoçada com frutose. Quais seriam, então, algumas orientações nutricionais sobre a frutose para o tratamento de uma esteatose hepática não alcoólica? Mas antes de falar, eu vou deixar anotado aqui embaixo a minha rede social para que você também possa me acompanhar por lá e receber outras dicas. É o @gifurro.nutri, vou deixar anotado aqui para vocês. Vamos lá então, quais seriam algumas orientações nutricionais? Primeiro, elimine os produtos industrializados, particularmente na fase inicial do tratamento, numa fase em que será necessária uma abordagem mais incisiva. Retire biscoitos, bolos, cereais, doces, iogurtes, pães, pizzas, sorvetes, refrigerantes, sucos industrializados. Retire tudo isso da alimentação. Tente não consumir produtos industrializados. Porque lembra que eu falei para vocês? É muito fácil ultrapassar, extrapolar a quantidade de frutose quando a gente ingere, quando a gente consome esses produtos industrializados. Só que além de retirar os produtos industrializados, você vai precisar reduzir as frutas também. Você já entendeu por quê? Não, e eu quero ressaltar novamente, não foi a fruta
que causou esteatose hepática. Só que uma vez que a pessoa já está com a esteatose hepática, a gente precisa sacrificar, inclusive, as frutas. Não adianta também escolher frutas com baixo índice glicêmico, porque eu já expliquei para vocês que o índice glicêmico não mede frutose. Então, mesmo as frutas que têm baixo índice glicêmico podem ter muita frutose na sua composição. Escolha frutas que têm menor quantidade de açúcar de uma forma geral. Então, você vai evitar as frutas como mamão, melancia, uva, abacaxi, banana, jabuticaba, banana. Todas essas frutas vão ter mais açúcar, vão ter mais frutose livre e vão ter mais frutose na forma de sacarose. Não consuma, evite. Dê preferência pelas frutas com pouco açúcar. Coco, abacate, maracujá, limão, morango. As frutas vermelhas de uma forma geral, cereja, cranberry, framboesa, mirtilo, amora, acerola, todas essas frutas você pode utilizar. Não consuma também frutas secas, porque essas frutas secas, a única diferença aqui é que no processo aqui foi retirada a água, essas frutas passaram por uma desidratação. Elas vão conter a mesma quantidade de frutose, a mesma quantidade de sacarose. Na verdade, em algumas frutas secas ainda é adicionado mais açúcar. Então não consuma frutas secas. Eu faço uma exceção aqui apenas para o cranberry e para o mirtilo, que você encontra em lojas de produtos naturais. Se você encontrar ali sem adição de açúcar, eu acho que tanto o cranberry quanto o mirtilo, são frutas vermelhas, podem ser uma estratégia para facilitar a preparação. Vou exemplificar aqui. Se você pegar um iogurte daquelas opções de 2 ingredientes, esses iogurtes, eles são menos palatáveis, eles não são doces, então você pode melhorar um iogurte como esse colocando umas gotinhas de adoçante, colocando uma colherzinha de cranberry ou de mirtilo. Então, acho que tanto o cranberry quanto o mirtilo, se consumidos com moderação, podem ser um alimento coringa para você melhorar algumas preparações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você conhece alguém que tem esteatose hepática não alcoólica, envie esse vídeo, compartilhe esse material e eu te espero no próximo vídeo.